Bom, começando aqui mais um papo. O papo de hoje é com uma pessoa que eu estou esperando faz muito tempo. A gente conversou, tem alguns meses pra gente vir aqui. Depois a gente marcou e cancelou. Né? Esse negócio de saúde não anda muito bem, aí sempre tem um susto. Mas eu estou aqui muito feliz que eu estou recebendo a Luísa, agora a Luísa Martins. Tudo bem? E aí, até que enfim saiu o nosso encontro, Pô, né? que bom, cara. Pois é. Muito feliz. Você tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. Porque eu brinquei de saúde aqui, a gente ia gravar uns dias atrás, você acordou meio mal, eu falei, não, melhor não vir, Eu não. acordei muito ruim, eu acho que essas viroses aí que quando começa a dar uma ventadinha... Não, e pior que sempre que vem gente entrevistar aqui, tem alguém ou tá tossindo, ou tá com o nariz, você fala, sei não. É. Aí o pessoal não deixa de ir. Não, e mas aí eu- é uma... osmose, né? Pega nenhum, pega todo, Não, todo o mundo. estúdio pequenininho fechado assim já Perigo. é um pacote. Você tá agora, eu tava ouvindo, a sua música com o Murilo Ruff eu acho muito boa, assim. Acho não, ela é muito boa. Obrigado. Né? Você tá fazendo o que nesse momento? Você tá com seu projeto novo, Tô. você tá cantando sozinha depois de tudo que você passou da perda do Exatamente. Murilo. Como é que tá esse momento? E uma curiosidade, todo mundo sabe que você teve uma separação com o escritório, que foi sucesso. Hoje, como é a sua carreira? Como é que tá funcionando tudo? Cara, hoje a minha carreira, ela é comandada por mim, mas com uma equipe que eu fui formando ao longo do tempo, né? De quando eu decidi voltar a cantar, porque eu oscilei muito, né? Eu fiquei muito balançada, então eu acordava querendo cantar e dormia querendo parar e fiquei nessa há muito tempo. E aí quando foram assentando as minhas ideias, eu falei, não, por onde eu começo? Catei um produtor meu de estrada e parceiro, assim, que virou nosso parceiro demais. E a gente foi se alinhando, o que precisa. E aí voltei a fazer show sem nada gravado ainda, lançado. E fui fazendo as coisas acontecerem aos poucos, aí fui pegando, fui formando. A minha ideia era formar aquela base que um escritório precisa, né, do estrutural ali dentro, né, que é o jurídico, financeiro, uma pessoa para fazer o comercial, uma pessoa para cuidar disso, daquilo, para se comunicar com o externo. E aí aos poucos eu fui fazendo até que hoje eu tenho uma equipe completa, né? E foi assim que eu fui tocando, assim. Hoje todas as decisões passam por mim, mas eu tenho pessoas capacitadas para poder me ajudar a tomar as decisões. E também eu prezei por colocar pessoas da minha confiança e pessoas que estavam com fome mesmo de aprender e tudo mais. Então, eu catei essas pessoas e fui ensinando o que eu sabia, fui pedindo ajuda de gente de fora e hoje essa é a minha equipe. Assim, hoje eu tenho uma equipe massa e pronta para trabalhar, entendeu? Cara, a sua voz é muito legal ouvindo falar, assim, é impressionante, né? Tanto que eu dei uma olhada ali e falei, pô, é muito bonita a sua voz. Muito obrigado. Tipo, mas assim, as pessoas, todo mundo gosta, né? O pessoal fala. Tem uns que fazem brincadeira, porque às vezes é muito grave, mas é de família? Sua mãe fala grave? Não. Pai? Não, ninguém fala grave. Assim, o meu pai biológico, ele canta também, mas a voz grave lá em casa só a minha. Mas é desde muito nova? Desde nova, assim. Quando eu era mais nova, minha voz ela já era grave, mas ela era meio médio, assim, meio médio grave. E aí, eu acho que com o tempo passando também, eu já até falei publicamente disso, eu tive um câncer de tireoide há uns anos atrás, e quando eu tive esse câncer, eu senti que ela deu uma encorpada a mais, assim. Mas eu acho que minha voz, na verdade, ela deveria ter um cuidado muito, muito grande, né? Que eu não tenho, assim, Você não vamos tem falar a ainda. verdade. Não. Ainda precisa fazer isso. Exatamente, tô me alinhando agora pra cuidar mais da minha voz. Mas não tem, cara. Ninguém lá em casa tem a voz grave. Ninguém. Ninguém. Então saiu com você mesmo só. Ficou muito famosa a S de Saudade, e você canta no começo arrastado e muito grave. Aquilo tem alguma coisa de forçado ou não? É o seu natural? Não. Não tem nada de forçado. Na verdade, o que acontece é que agora eu tenho um pouco menos, assim, né? Mas a minha cantada mesmo, natural, a minha boca, eu sempre abri pouco a boca pra cantar. Isso desde nova. Hoje eu tomo um cuidado a mais para as pessoas entenderem o que eu tô cantando. Porque a minha voz, por si só, já é muito arrastada, né? Então, a voz muito arrastada com a boca muito fechada,
E aí, quando lançou a Esta Saudade, eu tinha uma preocupação, tudo antes dela, eu tinha sempre uma preocupação muito grande em como eu estava cantando, né? Porque as pessoas não vão entender e tal. Então, eu sentia que eu sempre me preocupava com algumas coisas e deixava, às vezes, a emoção de lado. Quando a Esta Saudade, a gente gravou Esta Saudade, que na verdade nós gravamos um projeto, só que a gente só lançou Esta Saudade. Quando eu gravei Esta Saudade, foi um momento que eu escolhi fazer diferente. Falei, não, eu vou viver isso aqui diferente. Eu não quero pra mim essa tensão de gravação, de DVD, né? Porque você sabe que você cantar num palco ou aqui com o violão é diferente de você botar a voz pra gravar. Quando você vai gravar, você fala, rapaz, isso aqui vai ficar pra eternidade. Então você já, né? Você fica encucado. Então, naquele momento ali da Essa Saudade, eu lembro que eu tava muito tranquilo no dia, tomei cerveja e tudo mais. E deixei levar, assim, entendeu? Então, não foi forçado. Foi só um primeiro momento que eu não me preocupei com o que eu tava fazendo. E pra mim foi a melhor coisa que aconteceu. Funcionou, né? Muito. Viralizou. Exatamente. Muita gente te conheceu ali, né? Exatamente. Que é isso aqui? De onde saiu uma voz dessa? Isso. E foi isso. E eu acho engraçado porque, diferentemente das meninas, a maioria tem voz mais aguda. Se você acordar meio rouca, tá ótimo, né? Não muda muita coisa, né? Fica até mais encorpado. Fica bonito de ouvir. Fica. Eu até gosto, assim. Eu sei que é um perigo isso, né? Porque a voz grave, eu acho que eu percebo isso em todos os cantores, assim. A voz grave, ela na verdade, ela é uma questãozinha, né? Porque a voz grave, você tem que prestar atenção ali, porque 1h40, 2 horas de palco, você tem que... Começa a pegar, você fica rouco rápido. Então, aí... Por isso você precisa ir atrás de cuidar, né? Exatamente. Agora eu tô começando a me ligar mais nessas coisas, assim. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Isso, não. Que eu sou nanica. Não, é só pra ficar mais virado. Então, assim, tô falando disso, mas eu preciso voltar na história. Você saiu de onde? Você é de onde? Você começou na música como? Eu sou nascida em Belo Horizonte. A família da minha mãe é do interior de Minas, a minha avó. E são de Nanuque, Minas Gerais. Pô, Nanuque eu não conheço. Não conhece? Nanuque é bem na divisa de Minas, Bahia e Espírito Santo, assim. É tudo muito próximo. Tipo, Espírito Santo dá 20 minutos de Nanuque, Bahia dá 20 minutos de Nanuque. É tudo bem juntinho. E aí, com 15 anos, assim, nossa vida tava muito difícil em Belo Horizonte. Minha mãe falou, não, vamos lá. Lá eu tenho ajuda, lá é mais barato pra se viver e tal. E fomos pra Nanuque. Minha mãe catou todo mundo, a gente foi pra Nanuque. E... chegando lá, e eu já cantava, mas não profissionalmente. Eu fui com 15 anos. E aí, chegando lá, minhas... Como é que Deus, ele faz tudo, né? Chegando lá, minhas amigas de escola tocavam violão e cantavam, assim. Elas sentavam sempre no recreio. E aí, com elas, eu fui perdendo a vergonha, fui aprendendo a tocar mais músicas e tal. E nesse momento, né, eu ainda era muito nova, mas logo depois eu comecei a aprender. Eu falei, não, cara, eu acho que eu quero trabalhar com isso mesmo. Aí eu lembro que eu fui aprendendo música, eu anotava numa pastinha, fazia uma listinha, colocava tudo. Até um dia eu ter um repertório pronto pra cantar. Mas isso aí eu tinha 17 anos e eu comecei a cantar em Nanuque. Então eu sou nascido em BH, aí morei em Nanuque. Aí daí pra frente eu morei em vários lugares, assim. Eu fui pulando de galho em galho. Você já começou a trabalhar na noite, é isso? Na noite. O seu trabalho sempre foi música? Sempre foi música. E, pô, eu acho que isso chamava atenção já, né? A voz já te destacava. Cara, assim, isso eu falo com tranquilidade, né? Nem falo em termos de ser bom ou ser ruim. Mas a minha voz, ela sempre foi um negócio que causou um impacto pra mim, né? Então era a menina lá da voz grossa, lá, que a menina, quem vai cantar? Aquela menina lá do vozão lá, da voz de homem, da voz grossa e tal. Então sempre foi um negócio que pra mim jogou muito a meu favor, assim, um diferencial. A comparação com a Alcione é desde sempre? Desde sempre. E você cantava Alcione? Cantava, eu sempre ouvia Alcione, na verdade. Assim, Alcione, eu pra ser bem sincero, eu acredito que... Eu me lembro que a primeira música da Alcione que eu tenho consciência de ter... Que eu já era mais velho, acho que foi naquela novela, né? Aquela Meu Ébano, sabe? Sim, sim. E aí eu lembro que eu fui
começando a escutar um pouquinho mais, aí eu aprendi uma música. Quando eu comecei a cantar também, eu chegava nos lugares e as pessoas pediam pra eu cantar Alcione. Então, barzinho, você canta tudo, né? Então eu comecei a aprender as músicas dela, não sei, sei lá, eu não sei 10 músicas dela, mas eu sei, sei lá. As mais famosas. Exatamente, assim. E eu gosto muito, sempre gostei muito. Mas sempre compararam. Vocês chegaram a encontrar? Sim, nós gravamos. Cantaram juntas, né? Nós gravamos juntas uma música inédita, né? Chama Vai Desapegando, né? Que foi Alcione e Luiz Maurílio. Foi verdade. Foi. E foi muito legal, assim. Na minha vida foi um momento muito... E parece, se ouvindo ela cantar, realmente, você com ela no ouvido, assim, tem semelhança com a sua? Você achou que tem? Eu achei que tem o timbre. Mas a cantada é completamente... E a sua é mais grave também, não é? Sua voz é um pouco mais grave. Eu acho... Talvez. Um pouquinho, não eu sei. acho mais grave. A jeito é diferente também, né? Cada um tem um estilo. Mas é muito legal a semelhança. Na hora que apareceu, todo mundo falava, assim. Não, eu acho que o timbre se lembra mesmo. Mas a cantada, ou a forma de colocar a música é diferente. Você falou de Nanuque, tá certo, né? Nanuque. Meio de 3 estados. Uhum. Assim, a influência musical era também variada? O que era ali? Super. O que rodava? Cara, ali é uma região que era, assim, eu não sei hoje em dia, porque tem muitos anos que eu saí de lá, mas lá era uma região que consumia muito uma coisa que lá eles chamavam de arrochadeira, não sei como é que é hoje, que eram estilos tipo Trio da Ruana, Bonde do Maluco, não sei se você lembra. Nossa, veio com uma febre, quarto de né? empregada, então é um negócio muito específico que tem na minha época tinha naquela região. Em paralelo a isso, consumia-se muito sertanejo, muito axé, né? Então, assim, eu me lembro de ouvir muito Tomate, Banda Eva lá, então se ouvia muito. Então a gente, 3 estados, né, colados um no outro. E então, na minha fase de começar a cantar, eu ouvi muito tudo isso, assim, né? Nova, eu ouvia de tudo, assim. Minha mãe lá, Minas era muito forte MPB, né? Então eu cresci ouvindo muito. Ouvia bastante sertanejo também. João Paulo e Daniel, né? Leandro e Leonardo. Eu, pra ser bem sincera, eu fui entrar em artistas, assim, a fundo, mais velha um pouco, né? Eu nunca fui uma pessoa de ter uma adoração, uma paixão por uma pessoa só específica, não. Eu sempre gostei de várias músicas, de várias pessoas, assim, sabe? Você falou que começou a música em Nanuque. Você chegou a tocar na noite de BH? Depois você voltou pra BH? Toquei. Você rodou essas casas que os sertanejos rodavam? Não. Na verdade, assim, quando eu... nessa época que eu voltei pra Belo Horizonte, porque eu cantava em Nanuque, daí cantei ali na região, falei, não, vou voltar pra BH. Só que quando eu voltei pra BH, eu voltei sozinha, então não tinha ninguém ali. E assim, nesse começo, a minha família, a minha vida era muito sem grana. A gente era muito duro, né? Então, eu fazia lá barzinho, eu tinha meu som, minha caixinha de som, minhas coisinhas e tal, mas eu tinha, sei lá, voltei com 18, 19, eu tinha meu equipamento de som, mas pra você ir pros lugares era táxi. O táxi já comia, sei lá, R$50 pra ir. Era sem grana mesmo. Exatamente. Então, assim, eu tive muitos amigos que me ajudavam, eles revezavam pra me levar nos lugares. São meus amigos até hoje. E foi assim que começou. Mas esse lance da noite de BH não era tão simples de você conseguir, sabe? Você sabe que os cenários das cidades, assim, eles geralmente são muito fechados, As né? panelinhas, né? Exatamente. E é normal, assim, hoje eu entendo que é normal. Mas na época, eu tentava, né? Deixa eu cantar aí com você, deixa eu participar e tudo mais. Mas era difícil, assim, foi bem difícil. Você conseguiu participação com alguém conhecido hoje? Na época? Cara... Você tocava na noite, nada? Não me lembro. Assim, essa época eu cantava sozinha ainda, né? Então,
Não lembro, não. De ninguém que eu participei, não. Você usava a Luísa Martins? Usava Luiz Martins. Quando é que você conhece o Maurílio? Como é que... Não só como você conhece, quando é que você se vê, assim, fala, não, eu acho que eu vou formar uma dupla. Cara, o Maurílio foi o seguinte... Aliás, quem era o Maurílio? Né? É uma boa pergunta da história dele um pouco também. Assim, vou começar pelo começo. O Maurílio, ele é um maranhense, né? E eu não conhecia ele até então. Nesse momento que eu estava em BH, que estava sendo muito difícil pra mim, eu tinha uma tia que morava... Eu tinha duas tias, uma que morava e uma que mora ainda no Maranhão. Em Imperatriz. Ela falou assim... Ô Lu, por que você não vem tentar aqui, ver qual é, ver como é que é o cenário da noite aqui, em Imperatriz? Porque aqui não é um lugar tão grande, mas é um lugar muito promissor. As pessoas são a noite aqui é muito forte. Tem uma festa famosa lá também. Imperatriz é um lugar de, sei lá... fixos, acho que tipo uns 250, 300 mil habitantes, mas é um lugar que recebe, é uma região muito forte ali, né? O Bico do Papagaio, que é justamente Tocantins, Pará e Maranhão, tudo junto ali. Então é muito movimentado ali mesmo. E o povo é muito festeiro ali naquela região. E aí eu fui com passagem de ida e volta eu ia lá visitar e ia voltar, né? Uma semana. E aí eu fui e gostei. Aí já chegou lá, essa tia minha já conhecia um cara que cantava. Esse cara já me ajudou numa participação, que conseguiu um show aqui, conseguiu um show ali. Falei, cara, aqui é muito mais barato. Aqui eu tenho apoio também. Aqui é um lugar menor, então eu acho que vai ser mais fácil pra mim nesse momento. E resolvi ficar. Na noite, eu fazia sozinha, voz e violão. E o Maurílio cantava, ele tocava violão pra uma dupla de lá de Imperatriz. Depois ele saiu dessa dupla e foi participar com esse cara que me ajudou no começo. Uhum. Chama Juliano Reis. E aí o Maurílio tocava violão pra esse cara e fazia a segunda voz pra ele, mas não era a segunda voz dele. Ele só fazia no palco mesmo. E aí, nessa noite, como lá não é uma cidade muito grande, eu sempre via o Maurílio. Eu sempre soube que ele tocava muito bem e tal, mas não era uma coisa que eu me ligava muito nele cantando. Já tinha um ano e pouco que eu tava em Imperatriz. O Maurílio, ele sofreu um acidente de moto. E ele teve um acidente gravíssimo de moto. E ficou um tempo sem trabalhar, sem cantar e tal. A mãe dele, muito preocupada com ele, foi lá e deu um carro pra ele parar de andar de moto. E vai fazer sentido o carro. E aí, eu lembro que eu tava tocando num barzinho, um belo dia, eu tava tocando num barzinho e ele chegou, sozinho. Sentou, sozinho, sentou num cantinho assim e começou a me ouvir. Aí eu falei, vem cá, tipo assim, tinha pouquinha gente, sei lá, tinha 5 pessoas. Uhum. Aí eu falei, vem cá, toca uma música aqui comigo e tal. E aí eu lembro que eu tava meio cansada de cantar sozinha já. Eu queria alguém, mas eu não queria que fosse um negócio tipo, sabe, vou fazer um concurso, uma seleção aqui de... Entendi. Eu falava, pô, sei lá como é que isso vai acontecer, mas tudo bem. E aí eu lembro que eu comecei a cantar, e o Maurílio também gostava de tudo, né? Então, nesse dia ele sentou no palco comigo e parecia que não tinha mais ninguém, assim, no bar, porque tava realmente muito vazio. Então, a gente cantou, nesse dia nós cantamos Ana Carolina, nós cantamos João Paulo Daniel, e nós cantamos assim, uns negócios bem, sabe? Um sertanejo, um pagode, cantamos tudo. E aí eu lembro que ele, sem o microfone, ele fazia uma segunda voz, assim, tal. Falei, nossa, que legal, né? Assim, bonito, né? Nossa, ficou legal nós cantando junto. E aí, nesse dia, acabou, ele falou, quer que eu te leve pra casa? Eu falei, quero. Aí, eu falei, cara, você ouviu falar em Marília Mendonça? Olha que viagem, cara, é muito doido isso. Pra mim é muito doido quando eu paro pra pensar nisso. Eu falei, já ouviu Marília Mendonça? Aí ele falou, não. Eu falei, então escuta aqui. O Paulinho, não sei se você sabe quem é o Paulinho, que é o Paulinho Trindade. Sim, claro. O Paulinho ele já era amigo do Vander. Uhum. Antes mesmo de ser lançado o EP, o Paulinho já tinha as músicas. Uhum. Ele me mostrou, eu cantava pra família deles
lá em Maceió. Ah, você conhecia ele também? Conhecia, pô. Ele já foi meu empresário. Ah, tá, mas nessa época você já conhecia ele? Já conhecia ele. E aí ele, nessa viagem de final de ano, que eu sempre cantava pra eles lá, eu passava dias com eles, cantando pra eles, fazendo música ao vivo. Não sabia dessa, não. Pô. O Paulinho, ele era meu empresário. E aí, ele me mostrou. Eu já sabia que ele conhecia o Wander, ele falou assim, cara, olha isso aqui, é o produto novo do Wander, ela compõe muito e tal. Nesse momento, ela surgiu na minha vida, eu não sabia quem era. Só que foi antes de ser lançado naquele EP, que foram 6 músicas, 7 músicas, sei lá, eu já sabia quem era ela. Que aí, nesse momento, eu fui seguir ela, fui pesquisar a vida dela, saber que ela compunha, aí veio na ordem, né, e tal. Aí, beleza. Aí ele, nossa, velho, que é isso? Que foda e tal. Falei, vamos fazer uns vídeos cantando? Tipo assim, as músicas dela, umas músicas de alguém. Vamos fazer só pra fazer mesmo. Você trabalha com isso, você não vai parar. Eu também preciso de material pra, sei lá, vamos gravar vídeo à toa. Falou, vamos. Aí eu lembro que, se eu não me engano, a primeira música que nós cantamos, fizemos um vídeo juntos, foi O Que Falta em Você Sou Eu. E então a gente gravava o vídeo. Nesse dia nós gravamos o vídeo na casa dessa tia minha. Mandamos pra todos os grupos. Postamos no Instagram, na época era 15 segundos ainda. Mandamos no... Põe no Facebook. Põe no Facebook. E aí começou a viralizar. No dia seguinte da postagem desse vídeo, muita gente começou a me ligar. Deixa eu te falar, essa música é sua? Eu falava, não, é de uma menina que chama Marília Mendonça, lá de Goiânia, ela é da Workshop, até onde eu sei. E aí logo em seguida veio aconteceu o caminho natural. Enfim, eu e Maurílio gravamos mais vídeos de outras pessoas, enfim. E começamos a virar uma dupla na cabeça das pessoas. Né? A gente foi virado dupla. E aí eu já... São os nomes de vocês mesmo. Luiz e Maurílio. O Maurílio era Maurílio mesmo. Maurílio era Maurílio mesmo. E aí até que um dia eu falei pra ele, falei, cara, vamos cantar junto? Assim, não precisa ser um negócio muito, muito sério. Nem a gente não precisa ficar preocupado com nada muito grave agora, sabe, vamos atrás de alguém, vamos fazer acontecer. Não, vamos ver qual é e tal. E aí nós começamos. Aí ele parou esses outros trabalhos que ele fazia, né, com outras pessoas, né, de banda e tudo mais, e começou a cantar comigo. Isso foi no final de 2015. Finalzinho de 2015. E aí nós ficamos até dezembro do ano retrasado, né? Que foi quando ele faleceu. Tava completando 7 anos de dupla. E é engraçado porque, assim, vocês formaram dupla e não demorou muito pra vocês entrarem pro meio da música. Não. Né? Pro meio da indústria, né? Do meio conhecido. Foi. Essa ponte foi pelo Paulinho, que conhecia, levou vocês ou nada a ver? Então, essa ponte ela veio de vários lugares, né? Nós tivemos algumas... Assim, eu e Maurílio, a gente... Esses vídeos, eles mostraram a gente pra uma galera que veio, que deu uma perguntada na gente. Mas essas pontes aconteceram assim. Eu já conheci o Paulinho. Quando eu virei dupla, o Paulinho passou a conhecer o Maurílio também. Então já tinha o Paulinho, né? Que tinha um caminho ali até o Wander. Nós tínhamos também... O cara que era sanfoneiro ele chama Weasley. Ele era sanfoneiro do Israel Rodolfo. A gente se conheceu em algum momento, então ele foi um cara que ele meteu falou, cara, eu não tenho dinheiro, mas assim, a gente pode tentar alguma coisa em Goiânia. Então, a gente começou a fazer corre por fora. Em Maceió, eu conheci o Leonardo, né? Que eu cantava na casa da família do Paulinho, né? Da esposa dele na época. E eu conheci o Leonardo, então eu fui fazendo. Eu tinha o Paulinho ali no Wander, eu tive contato com o Leonardo nessa viagem. Enfim, quando chegou essa hora que foi que a gente fechou com a Work, eu tive algumas procuras, eu tive umas 3 procuras além da Work. Só que na época a gente escolheu fechar com eles. Mas nessa mesma época a gente foi procurado por quase todo mundo que
que naquele momento tinha relevância em termos de escritório, quase todo mundo veio atrás da gente. Aí, nessa aí, logicamente, você conhece a Marília, a menina que você tinha ouvido falar. Exatamente. Que aí você faz parte do escritório. Eu me lembro que teve, durante um bom tempo, vocês ficaram muito em evidência, o nome era muito evidente, era a aposta nova dos caras e tal. E foi aí que virou amizade, que vocês viraram próximas? Cara, assim, a Marília, ela era uma pessoa sistemática, né? E ela era muito na dela. E antigamente eu era mais aberta, mas eu sempre fui muito... Eu sou muito respeitosa, assim, com o espaço do outro, sabe? Eu não gosto muito de... Então, eu e a Marília, a gente foi chegando muito devagar uma na vida da outra, assim, né? A gente se via, se cumprimentava, mas nós não éramos íntimas no começo. Também, quando eu entrei na Work, a Marília só fazia show e corria de um lado pro outro. Então, a gente não teve muito esse... de começo, assim, né? E aí eu lembro que uma vez a gente trocava ideias rápidas, até que um dia a gente fez um festejo juntos. Isso foi em 2017, eu acho. A gente fez um festejo juntas. E aí, eu fui lá cumprimentar, acabei meu show, fui lá cumprimentar ela. Aí ela falou, vai não, fica aí, vamos beber. Aí, a partir desse dia, a gente começou a trocar mais ideia. Aí, nós ficamos brother. E aí... Depois, mais pra frente, nós ficamos muito brothers, entendeu? Você era amigona mesmo, né? Sim, então... Só que foi um negócio muito... Foi muito gradativo, assim, sabe? Não teve um... a gente se viu e, meu Deus, a gente se amou. Também não se odiou. Não, assim, só foi um negócio muito... Muito devagar, que foi acontecendo naturalmente, assim. Eu acho que tanto ela é mais assim, eu também não sou de me enfiar nos lugares. Então foi muito limpo, assim, sabe? A gente se conheceu e foi se gostando e foi se aproximando. Ela também nunca foi muito aberta, assim, não. Né? Ela é mais quietona também, desconfiada e tal. Vocês têm uma tatuagem, uma frase de uma música, vocês não fizeram? Na verdade, ela fez, nós fizemos tatuagem no mesmo dia, né? Ela fez aqui, se eu não me engano. Eu não lembro onde era, eu lembro que... achei que fosse a mesma. Não é a mesma. Não, era uma música que a gente gostava muito, né? Eu gosto muito. Do Vanderly? Do Vanderly, que é Onde Deus Possa Me Ouvir. E ela tatuou aqui um pedaço, né? Que é morar no interior do meu interior. E eu tatuei na costela uma frase. Uma outra frase que não tem nada a ver. Nesse dia o Iago tava também. O Iago tatuou outra coisa, que foi um desenho que representa alguma coisa que eu não faço ideia do que seja agora. Mas ele foi isso. Ele também não deve saber também. Não, ele deve ter esquecido já. No dia, a gente decidiu no dia fazer uma tatuagem, então... Porque eu tenho uma história com essa música, a Marília, mas eu te conto depois. Fora daqui, Quer saber? Pra saber se é verdade ou não essa história. Aí você, sem dúvida, o sucesso de vocês mesmo, vocês aparecem com Esta Saudade. Vou perguntar algumas coisas dessa música. Ela foi gravada com o Zé Neto Cristiano. Foi. Que também ajuda, né? Os meninos estavam muito bem, ajudou a dar uma impulsionada. Super. E chegou como pra vocês? Porque, assim, é da turma ali, é do Agra essa música, não é? Que tá todo mundo em cima, sempre querendo as melhores músicas, e foi cair com a dupla que tava começando no escritório, com um monte de dupla boa ali. Exatamente. Como é que chegou em vocês? Cara, ela na verdade, ela chegou pra um monte de gente. Os meninos me mostraram depois. O sucesso, né? O sucesso é um dos compositores. E ele me mostrou depois. Ele falou, cara, foi muito de Deus isso aqui, porque eu mandei pra todo mundo. Puta, passou na mão de todo mundo. De todo mundo. Então, assim, e essa história, esse clichê que todo mundo fala que a música tem endereço, tem mesmo. Porque eu lembro que no dia ele me mostrou o celular e escreveu Esta Saudade. Ele falou, velho, mandou tanta gente. Ninguém, o povo cagou pra música. Graças a Deus, amém. Que bom. Né? E aí nós estávamos nesse momento de procurar música e ela tava no bolo. Aí eu lembro que eu já ouvi, já mandei pros meninos já. Mandei pro Maurílio e falei, essa música é boa. Você mesmo já entendeu que era boa. Foi, eu falei, essa música é boa, vamos fazer uma guia dela. Aí quando nós fizemos a guia dela, na verdade a gente fez várias guias boas também. Só que aí quando nós fizemos a guia dela, ela ficou muito boa. Aí foi nesse momento que eu tava te contando antes lá que quando nós sentamos com o Toninho, aí nós resolvemos dar essa atenção mesmo pro rolê. E aí, nesse momento, eu falei, cara, eu acho que essa música, ela tá pedindo uma participação. E aí eu falei, cara, eu consigo ouvir demais a Neto Cristiano nessa música. É possível, assim, de um jeito que
eles queiram mesmo e tudo bem, porque eu acho que participação e feat tem que ser um negócio tranquilo, né? Aí o Toninho falou, não, eu vou ligar pra eles aqui. E assim foi bem tranquilo. Ele falou, ligou pros meninos, os meninos participaram e a música ficou muito grande quando ela ficou pronta. E ficou boa, né? Com os dois, né? Com os 4. Né? Ficou muito boa. Chegou a passar pelo Zé Neto, você sabe disso? Eles mandaram pro Zé Neto? Cara, eu não sei, mas eu acho que sim, sabia? Eu acho que passou por todo mundo. Eu acho que passou por todo mundo mesmo. Quando chega na dupla iniciante, geralmente já passou por todo mundo, né? Cara, então, eu não sei se mandou pra todo mundo ao mesmo tempo, ou se realmente, tipo, vou tentar aqui, depois vou pros menores, entendeu? Entendi. Não sei como é que foi, eu sei que foi pra todo mundo. Tem um negócio que rolou recentemente, sempre volta esse assunto, que é essas brigas de bandas que regravam as músicas sem autorização. Às vezes, você tá trabalhando ainda, alguém vem. Geralmente a gente fala das bandas do Nordeste, mas não é só isso, não. O contrário funciona bastante também. O pessoal daqui já bateu muita carteira de música de lá. Teve uma dor de cabeça com essa de Saudade, não teve? Porque muita gente saiu gravando vou gravar num EP especial assim e começou a soltar lá pra cima. Deu dor de cabeça pra vocês isso? Porque dá um nervoso, né? De alguém trabalhando. Cara, assim, o que acontece? A gente tava disposto a ficar em cima do que tava acontecendo com a música. Quando, assim, o meu contexto com o Maurílio, nós tivemos músicas que foram bem, mas longe de ser Brasil, né? De ser um negócio tipo assim... Isso aqui já foi, sabe? Já era. Então a gente não tinha tido isso. Quando a gente entendeu o tamanho da Esta Saudade, a gente falou, não, a gente vai ficar em cima. Em determinado momento faz sentido essa galera regravar. Quando fizer sentido, aí eles podem regravar. Então, só que a Esta Saudade ela foi a primeira a ser um grande sucesso na nossa vida. Então a gente ficou muito em cima. Sim. Eu não me lembro... Eu acho que alguém lá em cima chegou a gravar e o Wander tesourou na época. Eu lembro que tem uma gravação do Jonas Esticado, que é totalmente diferente. Ele gravou sim. É verdade, o Jonas... Gravou. Mas assim... acabou, não existe ela oficialmente, né? Ele soltou naqueles discos que solta aleatoriamente, mas não chegou a registrar, assim. Não. Mas assim, eu me lembro disso, eu acho que até lembro que... Mas assim, não teve problema com isso, não. Acho que o Safadão pensou em gravar, ou tentou gravar, ou chegou a gravar. Acho que foi. Soltou, mas assim, foi uma situação bem tranquila também, tá? Não teve um bicho de 7 cabeças, não. Eu lembro que ele gravou, ele avisou, pouco tempo antes, não sei se foram, tipo assim, horas ou um dia antes dele soltar o EP. A Work ligou, pediu pra segurar, falou pra não gravar, porque era a nossa música de trabalho no momento. E ele não soltou e foi bem de boa. Legal, né? Bem de boa, assim, não teve problema, não. É porque um grande sempre atrapalha, engole. Vezes, né? É porque também o Safadão, ele é muito grande, né? Então pra gente não ia ser interessante naquele momento. Ia ficar dele, provavelmente, em algumas regiões. Né? Exatamente, era o que o escritório não queria e foi tranquilo, assim. Que bom, né? Legal. Tem que conversar mesmo nessas horas. Não dá briga igual andou dando ultimamente. Pois cara. É complicado. Mas tá passando a hora, viu, do povo dar um de doido, assim, pra cima do... Tá essas brigas. Mas é tão antigo isso que desde os anos 90 é difícil mudar. Mas muda, tem que mudar. Tem que pegar mais pesado às vezes. Eu vou pedir, você pode cantar só o refrãozinho do Esta Saudade? Claro, pô. Pode assim mesmo você quer sem violão mesmo? Só... Sem violão? Sextou com esse de saudade, cheio de balada na cidade. Mas em uma delas tem o show que cê dava na cama. Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama. Sextou com esse de saudade. Tão legal quanto a sua voz grave é o arrastado. Ele é de alguém, influência? Não. Que você ouvia? Não. Você pegou isso? Desde novinho eu canto assim. Se for pegar vídeo meu antigo, desde novinho eu canto. Nunca teve aquele cantado mais duro, assim? Não. Sempre teve essa... É muito legal isso. Sempre, desde nova. Assim, justamente por isso que... Desculpa. Justamente por isso que comparações nunca me pegaram. Assim, num sentido ruim. Porque eu sei que... Sempre foi. Minha voz sempre foi grave e minha voz sempre foi arrastada.
E é assim, pronto. Não adianta ficar mexendo também. Exatamente. Aí você teve um final de 2021 muito complicado. Foi. Né? Que foi a perda da Marília, que era muito próxima, e logo depois, acho que um mês? 40 dias. 40 dias, a morte do Maurílio. Eu me lembro que sempre que eu dava notícia, é triste a notícia, não é nada engraçado, mas eu errava toda hora o nome do Maurílio por causa da Marília, falava, pô, um em cima do outro, assim. É muito doido, é quase doido isso, né? Toda hora eu travava pra falar. Como é que foi esse fim de ano? Assim, porque as duas mortes, óbvio, da Marília foi um acidente, e do Maurílio foi de um dia pro outro que ele ficou ruim, né? Depois rolou um tempo no hospital, mas a gente já sabia que o estado era grave. O que foi esse fim de mês, assim, esse fim de ano de 2021 pra você? Cara, foi assim, foi um momento que, assim, eu posso falar na minha percepção, na minha visão, porque você tá perguntando pra mim, assim, né? Obviamente que eu entendo que esses contextos, ele foi doloroso pra muita gente, obviamente que pra muita gente foi pior ainda do que pra mim, por exemplo, o que aconteceu com a Marília, né? O que aconteceu com o Maurílio, tem a mãe dele, a esposa dele, tem... Né, eu respeito tudo isso. Mas, pra mim, como isso me impactou, assim, foi... A sensação que eu tenho é que eu vivi um tempo fora da realidade, assim. É como se tivesse mexido na minha estrutura de realidade. É como se eu tivesse dissociado de mim, assim. Eu tinha a sensação de loucura, tipo assim, de irrealidade. Eu fiquei doida, completamente doida. Eu fiquei... não sei te explicar, assim, mas era como se eu tivesse... Não sei, é como se você olhasse pra essa água todos os dias da sua vida e do nada alguém tira essa água. Assim, enlouquecedor. Então, assim, hoje eu entendo que por vários motivos, né? A Marília... Eu tenho, assim, até um cuidado para falar disso, porque às vezes eu tenho medo de ser repetitiva, mas a Marília, ela é muito referência para mim. Justamente por causa dessa história que eu te contei, de como que começou, de como foi que ela veio para minha vida. Quando eu escutei a Marília, eu falei, essa mulher, ela vai me dar possibilidade. Então a Marília, para mim, ela é uma luz no fim do túnel. No momento que não era possível mulher ser forte no sertanejo. Entendeu? Então a Marília, ela é muito importante pra mim. Então, às vezes eu tomo cuidado pra não ficar muito repetitiva, assim, né? Então, assim, a Marília, ela é pra mim ela é uma peça fundamental no que foi montado na minha cabeça, assim, nessa estrutura que foi montada na minha cabeça. Eu tenho um respeito muito grande por ela. Eu já tinha muito grande por ela. Antes de virar amiga dela, eu já respeitava ela demais, velho. Então, assim, além de ter perdido a uma pessoa que eu amava profundamente como amiga, é como se tivessem tirado uma coisa do meu cenário, assim, do meu campo de visão, que eu considerava completamente importante, né? Então, assim, a Marília, pra mim, ela é uma referência muito grande. E também, assim, eu frequentava a casa dela, né? Eu convivi com o Boiola também, eu convivi com o Bahia também, né? Desde o começo. Então, pra mim, foi um choque muito grande com o agravante de ser no dia do meu aniversário, né? Que foi um negócio que me pegou Você é do dia 5. Eu sou do dia 5. Que foi um negócio assim, ó... Acabou. Entendeu? Foi tipo eu saindo pra... Eu colocando roupa pra sair, acabou. Tipo assim, foi... Talvez tenha sido o pior dia da minha vida. Assim, hoje eu acho que sim. Foi muito estranho, foi completamente estranho. Você tava em Goiânia? Tava em Goiânia. No dia... quando aconteceu o negócio com o Maurílio, foi no dia 14, né? Então foi 40 e poucos dias depois, a gente tava cantando num DVD, ele caiu em cima do palco. Foi em cima? Em cima do palco. Vocês tinham parado de cantar? A hora que a gente acabou de cantar. E ele caiu ainda em cima? Ele caiu em cima do palco.
Só que a galera ficou muito em cima pra ninguém fazer vídeo, ninguém fazer nada. Porque não tem nada. Ou tem e a galera não soltou também, né? Não tem. Não O tem, povo não foi tem? pra cima, ninguém deixou. Tá. Então, a gente acabou de cantar e ele caiu. Eu não sei se foi um instinto ou se eu já tava ainda meio apertada, assim, do que tinha acontecido, meio catastrófica por causa do que tinha acontecido com a Marília. Quando eu vi ele no chão, eu sabia que era grave. Eu sabia que não era um mal-estar, entendeu? Eu não sei como eu sabia, mas eu sabia. Porque, assim, a gente tava cantando, ele caiu, apagou, e aí eu lembro que eu tava atendendo a galera na frente do palco e ele caiu atrás de mim. A galera fez assim, eu lembro que eu fui lá nele. Quando eu cheguei lá, ele tava muito branco, muito esverdeado, assim, não sei, um aspecto bem, tipo, mal mesmo. E era um ambiente que as pessoas estavam bebendo, né? Então, tinha o pessoal lá de bombeiros e tudo mais. Só que eles trataram como um mal, assim, não comeu, passou mal. Entendi. Entendeu? Aí. Não comeu direito. E aí, como eu sou meio desesperada pra isso aí, pra essas coisas, eu acho que assim, passou mal, tipo assim, desmaiou, hospital, cara. Você não sabe o que é. Bateu cabeça, hospital. Tem que ir, tem que ver o que é. E aí, os bombeiros falaram, não, mas tudo bem e tudo mais. Mas assim, super queridos. Eu falei, nós vamos pro hospital agora. Não, mas não precisa disso. Eu falei, nós vamos agora. Ele voltou? Ele desmaiou e voltou? Ele voltou, mas ele voltou, assim, bem perdido. Porque ele tava num pré-infarto já, né? Ele voltava gritando, foi bem pesado. Não foi de boa. Não, foi muito pesado, muito, muito mesmo. E aí, enfim, colocamos ele no camarim. No camarim ele foi desacordado. Quando nós chegamos no camarim, ele voltou gritando muito. Aí a galera, nós vamos esperar a ambulância. Aí eu falei, não, nós vamos botar ele no carro agora, nós vamos embora. Do lado tinha um hospital a 2 quilômetros. E aí, a melhor amiga do cara que tava cantando, dos meninos do Zé Felipe e Miguel, a melhor amiga deles era médica de coração, se não me engano. E ela o Maurílio foi deitado no colo dela, ele aqui, o André dirigindo e eu com o GPS segurando e tentando conversar com o Maurílio, dei a mão pra ele, fiquei conversando com ele no caminho. E aí eu falava com ele, assim, ele tava inconsciente, eu falava e ele olhava pra mim, só que bem perdido mesmo. Quando nós chegamos, já colocaram ele na maca e deu uns 2 minutos, ele começou a infartar. Ele não ia suportar esperar a ambulância. Ele chegou na hora que ele tinha que chegar. E quando ele estava lá, quando nós chegamos na salinha de emergência, a última vez que os olhos dele estiveram abertos foi para mim, né? Então, assim, eles estavam me tirando da sala, e ele pegou na minha mão e a gente se olhou, e o último olhar do Maurílio foi meu. Então, assim, depois disso ele ficou 14 dias internado e não aguentou e morreu. Quando isso tudo aconteceu, eu tive uma sensação de finitude, assim, eu acho que é essa palavra, né? Tipo, eu entendi que acabava. Eu não sabia que acabava. Eu nunca parei pra pensar nisso. Tipo assim, eu nunca tinha visto uma pessoa tão jovem, tão próxima a mim, ir embora. Então eu vi 3 pessoas jovens indo embora. Uma delas minha referência, minha amiga, minha parceira. E uma pessoa que você não tem um momento de você falar assim, né? Acho que todo mundo pensava, ninguém considera a possibilidade de Marília Mendonça não estar aqui, né? Então, eu acho que esse momento que ela partiu, isso veio muito forte pra mim. Quando você passa por uma tragédia, você fala, cara, não vai acontecer nada tão cedo. Aí veio.
o Maurílio. Então foi como se eu tivesse tomado um caldo, assim, no mar. Aí você levanta e você toma outro. Ele ficou lá 2 meses. Sim, né? A minha sensação foi de irrealidade, assim, como se não fosse real aquilo que estivesse acontecendo. E foi um momento que eu achei que, não sei, assim, eu não sei lá, não sabia quem eu era mais, né? A sensação que eu tive foi que, assim, aquele momento me transformou em uma outra pessoa. Então, quando eu levantei dessa onda, eu falei, quem que é essa? Tipo assim, eu tava dura, eu não queria... Eu sempre fui muito amigueira, eu não queria muito mais, eu não queria muito vínculo mais com as pessoas. Então, eu voltei muito dura disso tudo, eu voltei muito traumatizada, porque... Você tava morando sozinha na época? Eu morava já com a Marcela. Ah, você já namorava na época? Já namorava. Então, eu voltei muito endurecida, assim. Eu não reconhecia mais essa pessoa, então foi um processo muito grande, né? Logo em seguida eu tive problema com o escritório, então foi muita coisa ao mesmo tempo. Volta e meia, assim, engraçado, eu tava pensando nisso essa semana, que você me perguntou, e eu, nas últimas entrevistas que eu fui, eu sempre tive uma resposta que eu fiquei bem e tal, só que, tipo assim, eu fiquei bem, de acordo com as minhas possibilidades. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa grata, eu sou uma pessoa que gosta de viver, mas eu fiquei com muitas questões. Tipo assim, eu fiquei com muitas questões. Meio que até hoje. Até hoje. Não faz muito sentido. Né? Então, assim... Não tem sentido, né? Sim, então eu trabalhei com essas palavras e possibilidades. Não, tá tudo bem, fiquei bem, tal, não sei o quê. Só que eu estou ainda ficando. Entendeu? E eu vou levar um tempo ainda, né? Pra conhecer essa Luísa nova, aos poucos. Pra trazer um pouquinho também dessa tranquilidade da vida de novo. Não é fácil, cara. Não é fácil você... E óbvio, cada um encara de um jeito, mas não é fácil você ver pessoas tão jovens e tão próximas e também, assim, igual eu vi, né, ele passando mal, eu vi acontecendo, eu vi, e a gente tinha muito sonho, sabe? Ele era muito novo, e com a partida dele, eu entendi muita coisa que eu não queria ter entendido depois, eu queria ter entendido antes, tipo Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, viver é você dizer ao outro que você ama o quanto você ama. Viver é dizer pro outro o quanto você o ama. Porque quando ele vai embora, você sempre vai achar que você não falou o suficiente. E é isso. Então, eu fiquei com uma sensação de... Eu preciso falar pra todo mundo que eu amo todo mundo, mas eu não quero falar pra todo mundo que eu amo todo mundo. Porque eu não quero nem fazer amigo de novo mais. Entendeu? Então foi isso, assim. Foi muito conturbado pra mim. E aí, aos poucos, eu me pego, às vezes, muito assim... Aí eu vou me entregando de novo, né? Vou me abrindo de novo pras pessoas. Mas foi não foi foi um divisor de águas na minha vida, assim. Esse final de ano, pra mim, foi um... Parece que eu passei dentro de um túnel e fui obrigado a sair outra pessoa desse túnel. Entendeu? E pior que era já num processo de saída de pandemia que já tinha sido carregado, né? Sim, foi um processo que, inclusive, enlouqueceu a gente como humanidade, assim, assim, não sei se vocês têm essa sensação, mas no pós-pandemia as pessoas começaram a falar muito mais, né, sobre psicológico, sobre emocional. Então, foi naquele momento que você estava voltando, aí você já ficou acostumado a ficar dentro de casa, né? Então foi muita coisa, foi... O Maurílio, no final das contas, ele morreu exatamente de quê? O Maurílio, ele... Foi o seguinte, ele tinha uma trombose na perna. Era um problema antigo? Sim. Eu não sei se era exatamente por causa da cirurgia que eu te falei.
do acidente? Você fala? Eu não sei se era em decorrência desse, se começou lá atrás. O que eu sei era que era uma predisposição familiar, que a mãe dele já teve 5. Ah, tá. A mãe dele já teve 5. Mas eu não sei se também era associada a isso, ou enfim, eu não sei direito. Acho que era essa predisposição. E ele teve, uma vez, tratou, ficou bem. E aí, depois de um tempo, ele falou pra mim. Eu lembro que nos últimos dias de vida dele, ele falava, cara, tô com dor na perna e tudo mais. Eu falava, cara, tem que olhar isso, você tem que ir no médico, vai olhar e tudo mais. Então, ele chegou aí no médico. No dia anterior, ele chegou aí no médico, só que eles não detectaram o trombo na perna dele. Enfim, esse trombo subiu, ele teve uma tromboembolia, infartou, ficou internado. E o que acontece? Ele teve no dia que ele foi internado, ele teve 3 paradas. Uma delas durou 38 minutos. Então, assim, a gente teve uma época que a gente não tinha mais um prospecto do que vai ter sequela, não vai acordar, não vai, o que vai acontecer. Então, nesse momento, ele não conseguiu fazer tráqueo por causa dos remédios e ele pegou uma infecção. E a infecção que assim, foi uma sequência de acontecimentos, mas foi a infecção. Foi piorando com o tempo. Foi, né? exatamente. Ele morreu quase no Réveillon, foi isso? Ele morreu no dia 29 de dezembro. 29 de dezembro. Que fim de ano, não? Foi bem pesado, bem mesmo. O Maurílio, qual que era a sua proximidade dele? Vocês eram amigos, juntaram a dupla? Vocês eram pessoas muito próximas? Cara, eu e Maurílio, nós éramos muito amigos. E eu e Maurílio, a gente, assim, não era... A gente tinha momentos de... Eu e Maurílio, nós moramos juntos desses 6 anos. Moramos 4 anos juntos, né? Então, assim, a gente era muito amigo da vida mesmo. E o Maurílio, ele era uma amizade muito exemplo, assim, pra mim, porque a gente era muito respeitoso um com o outro, sabe? A gente se respeitava muito, assim, na hora de escolher uma música, na hora de montar um repertório. Por exemplo, como a gente morou muito tempo juntos, eu não fazia o que ele não gostava em casa, ele não fazia o que eu não gostava. Como a gente sabe que dupla, mesmo de irmão, sempre o pau tora, né? Então, assim, a gente sempre tentava se resguardar bastante nesse ponto, assim. Então, era muito respeitoso que a gente tinha, era muito tranquilo, assim. É tanto que uma vez a gente teve um problema, eu não sabia nem conduzir. Assim, eu não sabia nem como, porque o Maurílio nunca teve um bate-boca, pra você ter ideia. A gente nunca falou alto um com o outro. Eu nem sabia o que fazer. A vez que nós tivemos uma discordância numa situação, eu não soube o que fazer, ele também não soube o que fazer. Porque a gente nunca tem um histórico de, sabe? Fulano e Luiz e Maurílio, foi horrível, bateram boca. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então, nós éramos muito amigos, nós éramos muito confidentes, né? Eu tenho segredos na minha vida, só o Maurílio, sabe? Só mesmo. O Maurílio, ele era muito fechado, então, quando ele começava a falar, eu calava a boca. Porque eu sabia que ele ia falar alguma coisa séria, porque ele não falava com qualquer pessoa. Então, a gente era muito... A gente respeitava muito o outro, a gente amava muito um ao outro. A gente sabia da importância do outro, assim, sabe? A gente era muito, muito parceiro. Muito bom. Você, aí, 2021, você já entra, a dupla acabou, enfim. E começou a sair papo de que talvez ela forme uma dupla, aí você falou que não vou formar uma dupla, se continuar vai ser solo. Quanto tempo levou para você decidir, de fato, a continuar cantando? Eu comecei a fazer show de novo em maio, né? Então foi dezembro, 5 meses depois. Em abril eu comecei a me movimentar, entender como é que funcionava, porque eu não entendia nada. Eu não tinha mais dupla, não tinha escritório, não tinha nada. Aí falei, vou atrás, né, de saber o que acontece aí. E aí, em abril eu comecei a me movimentar, aí abri a agenda, fiz shows, até conseguir gravar em setembro. Mas eu oscilei muito, acho que nos primeiros 3 meses, que eu oscilei mais, assim.
Eu acho que no fundo eu sabia que eu queria, mas eu não sabia se eu tinha força pra isso, entendeu? Eu não sabia se eu tinha culhão mesmo pra aguentar, né? Sabe, assim? Eu falava, caramba, eu quero, mas é tanta coisa. Eu não sei nem por onde que eu começo, entendeu? Era muita coisa, era advogado, era processo, era luto, era tudo que você imaginar. Tinha que resolver. Ah, tem que gravar um DVD, quem vai fazer? DVD cai do céu. Como é que faz um DVD? Vamos lá, correr atrás, entendeu? Então, assim, foi um processo, eu tive que aprender muita coisa. Mas nos primeiros 3 meses, assim, eu fiquei sem... Complicou. Não sabia mesmo se eu queria cantar mais. Tinha medo, né? Fiquei com medo da estrada, fiquei com medo... Aí foi passando, foi calmando de novo. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, porque eu acho muito interessante. Você fez parte de um escritório grande, com a dupla, teve trabalho de rádio, trabalho de televisão, vocês fizeram televisão, vocês fizeram tudo. Foi muito legal o trabalho. Sim. Mas eu tenho a impressão que o seu namoro também te deu uma projeção muito grande. Muita gente sabe quem é a Luísa por conta do namoro. Sim. Na sua balança, assim, o namoro pesou muito positivamente para sua carreira como cantora, porque eu vejo, hoje quando eu falo da Luísa, cantora, fala, a Luísa da Marcela, e eu falo assim, pô, é tanto trabalho que a gente tem às vezes no meio da música para ter essa referência, e na verdade o que importa é conhecer o artista, né? Ele trabalha para isso. Isso pesa? Você percebe isso? Você tem trabalho de rede social? Eu digo trabalho de verdade, de ganhar dinheiro com isso? Tenho. Te ajudou muito também? Você considera? Você põe na balança? Então, o que acontece? O meu namoro, ele começou na pandemia. Então, na pandemia, eu não fazia show, né? Então, assim, a pandemia, ela... Do quase nada positivo que a pandemia trouxe, ela trouxe, pra mim, alguma movimentação nas redes sociais, porque como eu não tinha nada, e acho que ninguém tinha muita coisa pra fazer em casa. Não podia. Tá? Eu comecei a movimentar muito minhas redes. Começou com a trend de live, então foi um negócio que a gente cresceu bastante nas redes sociais, juntamente com o momento da Este Saudade, foi tudo meio casado ali naquele momento. E aí passou um ano, no final do primeiro ano de pandemia, eu comecei a namorar. Quando eu comecei a namorar, que a internet, ela tava naquele momento de, assim, esperando alguma coisa acontecer, né? Tava todo mundo na internet. Então acho que o boom da internet foi na pandemia, exatamente. E o BBB da Marcela foi muito forte. Quando eu comecei a namorar, eu nem entendi direito o que aconteceu. Porque um repórter falou assim, vocês vão postar? Vocês vão falar ou eu vou postar? O cara falou assim pra você... Falou. Não, Zé, nós vamos postar. Vocês querem falar alguma coisa? A gente tinha poucos dias ficando. Eu falei, meu bem, deixa eu falar uma coisa aqui. Sem migué. Se você quiser falar alguma coisa, a gente pode falar. Porque eu já sabia que eu tinha intenções massas com ela. Que não, sabe? Que ela não era uma pessoa qualquer na minha vida. Se você quiser falar que não agora, né, não tem problema também. Não vou encarar como se estivesse me escondendo, não. Pode ficar de boa. Ela, não, pra mim tá tudo bem. Só que eu tomar uma proporção muito grande. Nossa Senhora. Muito grande. E aí eu lembro que eu fui abrir meu direct e Léo Dias e o Google Gloss, eu falei, nossa senhora, eu falei, o que tá acontecendo? Eu fiz, cara. E ganhei no seguidor pra caramba. Enfim, só que era pandemia, eu não tava, ninguém tava fazendo um trabalho de nada, né? Quando isso aconteceu, o meu conteúdo era ou cantar ou mostrar minha vida. Porque não tinha o que fazer. Sabe, eu podia gravar DVD. Não podia, você não podia nem sair de casa. Como é que eu ia gravar um DVD? Entendeu? E aí eu fiquei nessa. Então eu postava coisas do dia a dia, né? Até um certo ponto, que eu não gosto muito de expor muito, assim, a fundo eu não gosto. E fazia um cover aqui, outro ali, live, aquela coisa, tudo mais. E a minha cunhada, irmã da Marcela, ela trabalha com isso. Ela vende... ela faz o trâmite entre a marca e um influencer, ou cantor, enfim. E aí ela falou, cara, você quer fazer um trabalho aqui? Eu falei, tá, fui lá, pedi permissão. Não, pode fazer. Então tá bom. E comecei a fazer uma coisa aqui, outra coisa ali. Enfim, quando isso se
foi passando um tempo, acho que as pessoas... Acho que foi juntando com... Não tinha um trabalho gravado, porque era pandemia, né? Assim, o nosso primeiro trabalho de expressão veio no começo da pandemia, então... as pessoas não tinham muito bem fresco na cabeça quem que era Luiz Maurílio ainda. Não era uma coisa nacionalmente carimbada ainda, né? Então, eu acho que acabou virando uma coisa meio lifestyle ali, que não era uma coisa que eu queria, mas era o que eu tinha na minha mão, era o que pagava conta. Sobre as pessoas me associarem a ela, sinceramente, eu fico muito honrada, porque eu acho a Marcela uma pessoa muito incrível. Assim, óbvio que eu entendi o que você falou, que é tipo, só falar disso, né? E você fala, pô, você faz um trabalhão, pô, vem falar de namoro. A gente até fala disso, mas sabia? aqui eu falo assim, obviamente o alcance do namoro, ele é muito maior, porque ele pega um público muito diferente também, né? Sim, então assim, vieram muitas pessoas pra minha vida e pra vida dela com esse namoro. Porque eu levei um público pra ela trouxe um público pra mim, mas assim, pra mim sempre foi positivo. Na verdade, assim, se possa ter tido alguma coisa negativa foi o fato de ter casado com um momento que eu não estava lançando trabalho, entendeu? Então você ficou muito no influencer ali, entendi, né? Que não é nenhum problema, mas eu não sou uma influencer, eu sou uma cantora. Mas o que eu acho, na verdade a pergunta foi porque eu tô achando impressionante como isso anda muito mais do que o investimento altíssimo de dinheiro que se faz nos artistas. Exatamente. Assim, por exemplo, para ter esse alcance que você teve com esse namoro, você teria que gastar muito dinheiro. Sim. E talvez não desse em nada. É verdade. Então você tá ficando meio torta a balança, tanto tá todo mundo repensando investimento e tudo. Eu falo, pô, virou uma loucura, cara. Cara, é verdade, sabia? Mas isso aí eu e a Marcela, a gente até conversa muito, assim, tem... a gente fala até da Boca, né? Da Boca Rosa. Que dá raiva, cara, que a Boca Rosa, ela é fenomenal. Ela é um fenômeno. Tipo assim, ela é estrategista pra caramba, ela é foda. Aí as notícias que saem, tudo fofoca, cara. Faz tudo, Ela levantou uma marca sabe? Faz um puta de um trabalho como empresária. Vamos falar de... Não é o post que ela Né? faz. Você pega uma vírgula torta, a pessoa pega e fala... Bianca falou... Marcela falou isso, Luiz falou isso. O que acharam? Que é o que acharam que você toma no meio Exatamente. do cu, né? Que assim, não sou eu que tô falando, é o público que vai falar. Que as páginas fazem isso. Foi a Virgínia, tá no meio do furacão agora. Não, eu tem vou falar. todo um trabalho, alguém solta um negocinho. E você tá em evidência, você tem que estar preparado pra porrada, né? Você tá melhor? Você tá pronto? Tipo, porque você toma também, né? Todo mundo toma. Você é de boa? Cara, eu sou de boa, assim... Eu acho que a internet é um lugar muito cruel, muito violento. Assim, pra ser bem sincero. Eu acho a internet um lugar meio... É um lugar muito, muito legal. Te conecta muito com as pessoas, mas é um lugar muito, muito doente mesmo. Então, assim, eu tento absorver o que é meu. O que não é meu, eu deixo passar. Eu acho que a gente... eu acho que, assim... Esse cancelamento que acontece, esse muito xingamento em massa, ele é muito ruim, né? Muita gente mobilizando uma energia é muito ruim pra você. Não tem como ser bom isso, tranquilo. Então, assim, eu nunca sofri nada muito, muito grande, assim, pra ser bem sincero. Eu nunca passei por uma coisa muito... Quando eu passei também, eu não procuro ler muitas coisas, assim, entendeu? Então, às vezes eu leio uma parada, se aquilo serve pra mim de algum jeito, vamos supor, show tal, não achei que foi tão... Aí, é o meu show, é a entrega pro cara, eu posso olhar pra ele e falar, não, o que dá pra melhorar aqui? Agora, a voz dessa mulher, você quer que eu faça o quê, mano? Vou ter que nascer de novo, não tem o que fazer. Entendeu? Então, assim, o que é meu, o que não é, eu mando embora. Então, não ligo muito não, assim. Mas eu acho a internet um lugar meio dodói, assim. Tá total, né? Total. O seu namoro, enfim, você não assumiu o namoro. Você foi assumida o namoro, né? Não, depois a gente assumiu, né, na verdade. Mas a primeira foi... Foi. Não teve muita escolha. Você, namora... Você namora ou casado? Você namora? Eu namoro, mas minha vida é de casada, né? De casada, Você namora casada com uma mulher, que dentro do nosso meio sertanejo, por mais que alguma coisa pareça estar, ainda não tá muito. Não. É um meio muito quadrado.
Isso foi uma questão em algum momento pra você ou nunca deu problema? Comentário você sabe que existe, provavelmente chega em você, mas foi algo que você teve que pensar em algum momento? Falar, é melhor esconder, melhor não falar? Então, eu sempre fui uma pessoa muito escancarada em relação a isso. Pra mim, nunca, assim, ninguém nunca ousou dizer não fale disso, não faça isso, porque eu sou muito, muito firme nessas coisas. Ninguém nunca falou isso pra mim, entendeu? Uhum. Mas, então eu nunca tive que lidar assim, a diferença pros meus outros namoros é que o meu namoro com a Marcela é público, ela é uma pessoa pública, eu sou uma pessoa pública. Antes disso, eu era muito reservada. Eu não escondia as pessoas, nem... Pra mim não era uma... sei lá, não era prioridade, assim. Talvez que isso não seja mal interpretado, mas, assim, eu tenho com a Marcela um negócio muito, muito, pra mim, muito grandioso, assim, entendeu? Então, foi a primeira vez que eu me senti pronta pra sabe? Enfim, eu achava que era uma coisa mais tranquila, mas não é. Eu achava que era uma coisa mais bem resolvida, assim, porque eu sempre me dei, antes dessas pequenas coisinhas, né, que acontecem, normal, que aconteceram, eu sempre dei muito bem com a galera, né, eu nunca tive grandes problemas com ninguém, assim. Então, eu nunca tinha tido contato direto com isso, assim, né, de ter uma pessoa ali do meu lado, postando foto. Uhum. Porque a minha dificuldade, Piunte, é assim, que é uma coisa que é a minha missão de vida. O que eu quero que as pessoas entendam, e isso não é forçado, é a minha vivência. O que eu preciso que as pessoas entendam é que, tipo assim, não é isso não é biscoito, isso não é uma fase, isso não é assim, a Marcela, ela não é a minha parceira, né? Porque o povo parece que vai falar... Tem medo de... Ave Maria! Nossa Senhora! Não, ela é minha mulher. Provavelmente ela vai ser a minha esposa, provavelmente não, ela vai ser. Nós vamos assim... Então, a minha missão hoje, não de um jeito pesado, mas de um jeito bonito, é fazer com que as pessoas entendam que a minha vivência, a minha vida, ela é válida, né? Então, assim... porque as pessoas, elas entendem que uma relação que não é entre homem e mulher, ela não valeu, entendeu? Não é tão séria assim, não é validada, entendeu? Então, assim, eu escutei coisas como... Fala pra Luísa que contratante não quer ver mulher beijando, né? Sim, só que ele se entra no Instagram de um cara, tem os caras com a família, com o filho e tudo mais. Então, assim, eu não quero fazer o mundo entender as coisas. Mas se eu posso ser um agente de mudança aqui no mundo, é o que eu gostaria de falar para as pessoas. É válido. Assim, a minha vida é extremamente respeitosa, entendeu? A gente trabalha, a gente paga conta, a gente dorme de conchinha, a gente suporta no sentido de suporte uma a outra, né? Quando ela tá passando mal, eu levo um remédio para ela. Quando a gente faz viagens de família, a gente faz... ela conhece a minha mãe e meu pai. Então, assim, é uma vida comum de duas pessoas comuns. É uma vivência diferente entre um homem e uma mulher. Mas a minha vivência, ela vai ser diferente de qualquer outra pessoa, de qualquer outra casa, porque são coisas diferentes, pessoas diferentes. Então, assim, eu ouvi certas coisas que nunca eram direcionadas a mim, mas sempre era alguém que falava pra alguém. Pra sobrar pra você. E pra sobrar pra mim. Só que, justamente aquilo que eu te falei, o que é meu, o que não é meu, não é meu. Óbvio que, nesse momento da minha vida, eu sei onde eu estou, onde eu quero chegar. Mas, Piunte, eu acho muito dilacerante, assim, eu acho muito pesado você falar, pô, eu tenho que me podar aqui, eu tenho que não fazer tal coisa, eu tenho que não postar, às vezes, tipo, um abraço, velho, um selinho. Ainda te pega? Na hora de você postar, você fala, puta... Não pega, não. Não pega. Não. Mas eu acho muito cruel esse tipo de situação, de tipo,
não vou fazer isso porque isso vai refletir na minha agenda, por exemplo. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, hoje eu estou disposta a ser contratada por pessoas que querem o meu show. E as pessoas que não querem os meus shows não são minhas inimigas. Elas... tá tudo bem, assim, entendeu? Só que eu também não posso ficar perdendo noite com isso. Sim. Porque... Não vai mudar? Você não vai Não, mudar. isso sou eu, entendeu? Não tenho muito o que fazer. Então, hoje eu entendo, eu vejo as coisas como elas são. Eu entendo tudo, eu entendo que as pessoas não se propõem a olhar, mas eu também não estou disposta a ficar preocupada com isso, entendeu? Então, assim, já ouvi muita coisa mas é sempre no sentido de invalidar, Sim. entendeu? É sempre assim, não é... Isso aqui... não, falta um cara, entendeu? É sempre tipo, falta um cara. Falta um cara. Então assim... Deve ser um saco, né? É assim... hoje eu caguei, entendeu? Mas é sempre nesse sentido, sabe? Eu me lembro que quando a Lauana foi assumir, tornar público, tinha uma questão ali, de um receio e tal. E o papo era isso, mas o contratante, ele não... No fundo, se der dinheiro, ele contrata, se não der dinheiro, ele não contrata. Exatamente. Mas aí parece que cria-se uma história em cima, que não existe, né? Aí você acha que o cara não vai gostar? Vai gostar, cara. Pois é, cara. Então, exatamente assim. Eu acho que esse rolê ele é muito mais imposto e aí gera-se uma atmosfera muito que às vezes nem tem, tá ligado? Tipo assim... mas o que o contratante vai pensar? O contratante que não está pensando nada, começa a pensar. Fala, realmente não quero não, porque... Aí já não faz... melhor não, então né? assim, assim, mas pensar em quê, brother? Tipo assim, você nem tem que pensar nisso. Tipo assim, sabe, sobre mim, sobre a minha vida, você tá pensando nisso pra quê? Tipo assim, não gasta seu tempo pensando nisso. Tipo, pense na sua vida, na sua vivência, no seu casamento, sabe? Agora, mas isso aqui não, por exemplo... eu tenho um público muito conservador. E isso aqui não casa com o que eu... Aí eu não posso fazer nada. E eu entendo. Tudo bem? Também é uma questão menor ali, claro, minoria. Sim. Eu lembro de uma vez que, quando a Marília se pronunciou na época de política, que foi aquela bagunça toda que Nossa Senhora. Eu me lembro que nos grupos, os caras falaram, nunca mais vai pisar na festa tal. Vai não. Eu falei, beleza. Aí em 2019 ela acertou todos os cantos. Eu falei, nossa, ela foi e ainda cobrou mais caro. Vai então, não. Assim, que bobagem, assim, sabe? Não, demais. É uma bobeira muito grande, assim. Até se fosse assim, eu não fazia show, né, gatão? Não, nunca mais, né? Nunca mais. Nem eu fazia show, nem o cara me contratava. Entendeu? Porque se... Isso é porque nós estamos falando de política. Se a gente for botar na balança tudo que você pensa de um jeito, eu penso de outro, a gente não for fazer... Não tem mais nada. Nenhum tipo de relação, acabou, ué. O mundo tá rachado, acabou. Tem uma coisa que me impressionou um pouco, a gente tá conversando já há um tempo de você vir aqui, e eu sempre comento com as pessoas, fulano vem, fulano... E o povo do meio, no geral, os cantores, gostam muito de você. Todo mundo falou, pô, ela é muito massa e tal. Tipo, puta, você vai gostar pra caramba da entrevista, ela fala pra caramba. E eu sempre soube da sua fama de bocuda, né? Eu sou. Não segura muito. Eu sou. A sua estrutura hoje, que você falou que você montou sozinha, você foi pegando as pessoas, ela é muito profissional. Você tá com uma turma que é gente que sabe o que tá fazendo, assim. E eu fiquei um pouco surpreso de saber que não tem nenhum... Você não tá num grande escritório, você tá tomando conta. Você aprendeu sozinha isso, nesse meio? Porque realmente, assim, é difícil talvez explicar para as pessoas, mas você tá sozinha com uma montagem, com uma equipe que é muito, muito profissional, assim. Sim. Se estivesse dentro do escritório, seria a mesma coisa. Sim. E é difícil reproduzir sozinho. Então, eu tinha mais ou menos... O que acontece? Como, assim, eu vou entrar mais num assunto mais técnico agora, mas assim, como eu e o Maurílio, a gente tinha, eu acho que isso é um problema de carreira que você vai entender mais do que às vezes quem está assistindo. Como a gente tinha uma preocupação em entender o que estava acontecendo em termos de investimentos, porque a gente sempre teve um monstro que chamava planilha, né? Que é o monstro de todos. Porque a planilha, ela é tipo o bicho-papão, entendeu? Sim. Se você não comer o bicho-papão, vai te pegar. Se você não... Se você não... você tem que almoçar, senão... enfim. A planilha mix. Exatamente. E aí, então, em algum momento, a gente começou a se ligar mais nessas coisas, né? Começamos a entender como que funcionava, o que fazia o quê. Porque a gente sempre estava atrás de fazer coisas com bons preços, Então, o DVD, a gente fazia questão de... chegou em um determinado momento que a gente queria saber como funcionava. E aí você vai conhecendo, né? Quem faz tal coisa, quem mexe na luz, quem mexe no não sei o quê, quem faz
como que funciona um KM do busão, como que funciona não sei o quê. E aí eu fui... eu sabia de muita coisa, mas eu não entendia exatamente do estrutural. E eu fui pedindo ajuda, fui vendo vídeo no YouTube, fui entendendo as coisas, e assim, o máximo que eu conseguia, não dá pra você aprender tudo, mas fui, assim, consumindo o máximo de informação do mercado que eu precisava. Fui pedindo ajuda pras pessoas, liguei por uma vez pro motorista do busão, sei lá, não sei se era da Maraíza, de alguém, liguei pra alguém, falei, me ajuda, como é que é pra aprender a olhar KM de busão? Como que é pra, assim, pro cara não me passar pra trás? Como que é? Aí ligava ô fulano, como é que é emitir nota? Não sabia emitir nota. Emitir nota. Vai lá, emitir uma nota. Fala, vou jogar pra cima e dar um tipo, porque eu não sei. Vai lá fazer tal coisa. Aí fui aprendendo. O que eu já sabia que nem eu tinha intenção de fazer absolutamente tudo, nem acho que eu tenha que fazer. Eu tenho uma irmã que trabalha comigo hoje, que ela é muito boa de burocracia, né? Ela trabalhava até com outro irmão meu. Falei, cara, vem, me ajuda. Peguei uma outra pessoa que também não entendia, aí foi botando esse povo pra fazer curso, de conversar com gente, foi estruturando. Hoje, tipo assim, todo mundo já tá ligeiro. E aí fui fui pegando pessoas já do meio. Entendi isso. Né? Então, o que era mais assim, que requer mais uma expertise, eu fui pegando a galera, né? O marketing, eu peguei um cara que já faz isso há muito tempo. Aí o advogado, eu peguei um cara que é especialista no meio artístico. Pra não dar problema de novo. Exatamente, nunca mais, em nome de Jesus, amém. E aí foi virando isso assim, mas hoje eu tenho pessoas que trabalham muito tempo no mercado comigo, né? E sim, é o funcionamento de um escritório normal. É porque geralmente a gente sempre fala porque mais internamente, assim, o empresário, ele geralmente é a pessoa que fala por você ali, né? Que divide a bucha com você, o bônus e o ônus com você. Essa pessoa hoje eu não tenho, né? Eu tenho a gravadora, que hoje eu faço parte da Som Livre, sempre fiz, na verdade. Eu tenho a gravadora que joga muito tete a tete com a gente ali, tipo assim, eu sou apaixonado da Som Livre. Eu tenho a Som Livre que é assim, eles são muito parceiros. Mas eu não tenho um empresário hoje fazendo essa parte. A gente faz investimento, a gente faz show, a gente tem gente pra fazer tudo, mas hoje eu não tenho uma pessoa ali tomando decisão por mim. Quem toma decisão por mim sou eu. Esse projeto mais recente é Som Livre. Esse que tá fazendo... Som Livre. Em que pé que tá? Como é que tá a sua carreira hoje? Eu comecei o programa falando disso, a entrevista. A sua música rodou muito, né? Tá rodando muito. O que tá sendo? Como é que tá rolando? Cara, hoje, igual eu te falei, somos... ponto final a música. Ponto final. Hoje nós lançamos a Ponto Final como single. Nós lançamos a Ponto Final sozinha. Depois de um tempo nós lançamos um EP com 2 regravações e mais 3 inéditas. E colocamos a Ponto Final dentro do EP, né? Do álbum Volume 1, Que foi aquele que você gravou em Brasília? Isso. Você mandou mensagem, vou gravar e tal. Foi. Depois que eu fui ver quem era a mensagem. Eu nem julgo, filho, eu também sou perdidíssima, né? E aí, agora nós lançamos um álbum Volume 1, porque a minha preocupação era a seguinte: eu não queria ficar lançando single, porque eu precisava contar uma história, né? Eu precisava contar uma história... assim, quem é a Luísa Martins? O que ela vai oferecer pros meus ouvidos daqui pra frente? Então não podia lançar só uma música, porque uma música não dá pra você saber o que o artista vai fazer. Ficar soltando uma atrás da outra. E eu acho também que as pessoas são carentes de álbum, de um negócio mais encorpado. Então eu lancei, nós temos 7 músicas rodando agora. Né? Dentro dessas 7 nós temos 2 regravações, que é a Saudade e a Parabéns Pra Me Perder. Agora nós vamos lançar no dia 28 um feat com o Matheus Cauã, que é muito, muito boa. Mais 2 músicas, uma regravação e mais uma. E ela... assim, pra mim é um fenômeno, a música. Porrada. É gigante, assim. Porque ela tem uma sensação de sertanejo de 2010,
2010, assim, sabe? Voltou um pouco naquela época. Eu gosto muito. E aí, mas assim, a Ponto Final tá indo muito bem. A Ponto Final vai bater 20 milhões agora no YouTube. A gente sabe que... Aquela é muito boa, né? Cara, eu gosto muito dela. Muito, ela muito. me lembra outra música. Ela te lembra alguma outra música? Não, Eu velho. fiquei tentando, falei, que música que ela me lembra? Várias vezes, toda vez que eu ouço, eu falo, puta, né? Sabe quando chega perto, mas não vem? Eu falei, pô... Não, agora você instalou aqui um... Não, eu vou tentar, ainda vou lembrar. O Murilo era seu amigo? Foi a escolha? Já era, já. O Murilo eu conheci ele antes até da Marília, né? Eu conheço ele porque ele já compunha muito, né? O Murilo já era muito conhecido no meio da composição. Eu já tinha conhecido ele. Assim, eu vim ficar mais próximo dele depois da Marília mesmo, porque eles começaram o TTT deles lá e aí a gente... Foi uma época que a gente tava numa pinga horrorosa. Só de pensar eu já passo mal, já tenho vontade de gorfar no chão já. E aí a gente foi aproximou mais, e aí depois a gente sempre se gostou, né? Eu e ele, assim, a gente sempre se deu muito bem. Você pode cantar o refrãozinho? Da Ponto Final? É. Claro. Ponto final, ponto final, a não ser que você venha aqui agora, arranca minha roupa e coisa e tal. Ponto final, ponto final, o problema é que na sua frente eu solto um te amo no lugar do tchau. Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu gosto... O Arrastado é muito bom. Obrigado. O Arrastado é bom demais. O que você cantava? Você canta alguma coisa da Alcione no show ainda? Cara, às vezes eu coloco a Você Me Vira a Cabeça, né? Que o povo... Muita gente conheceu com o Bruno Marrone, né? O povo mais novo daqui. Que doideira, né? Doido mesmo. Mas a Você Me Vira a Cabeça é sempre muito boa. Assim, eu canto sertanejo, então... pra você cantar assim, Alcione mais a fundo, assim, não é todo mundo que conhece, né? Mas a Você Me Vira a Cabeça, ela é uma música nacional mesmo, né? Então ela é mais, assim, tem muita regravação dela também. Não, tem bastante gente que, quando eu converso, fala, a música do Bruno e Marrone, fala, pô, não adianta. O Bruno toma a música dos outros, várias vezes, tem várias músicas assim. E ele toma e o povo dá, porque de jeito que não dá. Não, como é que não? Ave Maria, uma honra! Como é que compete? Nossa, Você já gravou com ele uma vez? Cara, não. Pô, dá uma briga boa ali, né? Cara, ele é foda, né? Não, é legal demais. Ele é monstro demais, tá doido. Pô, então eu queria muito agradecer você. Obrigado Porque fazia tempo que eu queria falar com você. Eu também. Porque a sua história, ela tem um roteiro diferente, né? A sua história de vida, você sai de BH, vai para o interior, e aí vai para o Nordeste. Maceió, que você falou? Não, fui pra Imperatriz, Maranhão. Imperatriz, Maranhão. Então, assim, você fez um caminho, e curiosamente a Lauana também tem uma história com São Luís, né? A Lauana foi fazer faculdade lá, começou nos bares e desceu depois. Foi para Araguaína, acho que ela morava em Araguaína. Ela também, depois, né? Ela é Goiânia, Araguaína, São Luís e São Paulo. A gente fez um rolê na mesma região, ali. Mas foi coincidência mesmo, porque eu sou de BH, ela Vocês se conheceram também? Não se conheceram? Conheço, aí. Não, mas você não conheceu. Ah, não, que você estava Imperatriz, né? Então, eu conheci ela de nome, que ela nem chamava Lauana ainda não. É a Maiara, né? Maiara, né? Maiara Prado. Nem lembro mais. É isso. Mas nessa época aí, a gente, assim, eu já sabia quem era ela, já. Eu tinha uma pergunta aqui para te fazer, mas você acabou respondendo antes, porque você falou muito da importância da Marília na sua vida profissional. E eu até te interrompi, eu não quis interromper, mas é como se não existisse a Marília, provavelmente tudo que apareceu ali não existiria também, né? Pro cara olhar para uma dupla que tinha uma mulher e falar, não, mas agora não, voz feminina de novo, não. Não vai ter espaço agora. Sim. Só que ela deu uma coragem, né? Sim. Sabe que, com tudo que até eu não falo disso, a gente falou sobre não falar disso, assim, mas se tem uma coisa que eu sou muito grata de ter vivido ali, foi a possibilidade de conhecer ela de perto. E a possibilidade de ver o Maurílio vendo ela também, assim. E aquilo ali, assim, ter existido aquela atmosfera ali, sabe, da gente ali, sabe, talvez eu nunca consiga externalizar como que tudo isso, assim, como que eles dois fizeram sentido pra mim, como que, pra mim, assim, foi a primeira
Foi a primeira música que nós gravamos um vídeo, era dela, sabe? Como que isso pra mim é uma coisa que faz muito sentido, assim, na minha cabeça. Então, eu tenho muito forte em mim que se não fosse a Marília, seria mais ou menos isso que você falou, assim. Ela deu uma coragem, né? O povo olhou e falou, não, peraí que pode acontecer alguma coisa. Exatamente. Então, assim... Começaram a apostar, pequenininho ainda, mas, pô... Sim, e assim, a gente fala Marília, mas a gente sabe que tem, né? Muitas coisas aconteceram em paralelo ali, né? Que foi, principalmente, Maiara Maraíza, Simone e Simaria. Mas, assim... É o pacote. É um pacote, né? Mas, assim, a gente fala... Eu, pelo menos, falo Marília. Eu sempre falo muito mais da Marília, porque a Marília, ela foi um negócio que, pra mim, foi muito doido, assim. Sabe? Eu ter conhecido essas músicas antes e feito um vídeo com o Maurílio, que nem ela, nem eu, hoje, eles estão aqui. Então, pra mim, que louco, né? Muito doido. Pra mim, é muito doido. É muito doido isso tudo. Então, assim, eu concordo com você, assim. Pelo menos no meu contexto, de onde eu tô e de onde eu estava naquele momento, ela foi uma pessoa que mudou totalmente a realidade do mercado para mim ali. Porque ela foi uma mulher, ela chegou sendo uma mulher, cantando coisas que não eram cantadas por mulheres, sendo uma mulher totalmente fora do padrão, principalmente naquele momento que ela começou, com a roupinha simples. Nem aí pra nada. Foda-se pra tudo, entendeu? Então foi na hora que eu vi que eu falei que, rapaz, essa mulher tá nem pra paçoca, é igual eu, filho. Falei, aqui dá pra mim. E de verdade. Então, assim, pra mim ela é muito importante. Pra mim ela é a maior e sempre vai ser. Sempre vai ser. Pô, então, muito obrigado. Você realmente é muito legal. Todo mundo fala, os caras gostam mesmo, as meninas falam muito bem. E a identificação também, porque você é do dia 5 de novembro, eu sou do dia 4. Você é do dia 4, velho? Estamos tudo junto. E a mãe da Marília é 3, né, eu acho. A tia Ruth é 4. É 4 também? É 4. Então é o mesmo dia que eu. Então tá tia tudo Ruth ali. É 4 também. Tá tudo ali. Pô, eu não sabia que você era do dia 5. Que é triste coincidência, mas... Eu sou do dia 5. Dia 5 de novembro. Você é... 90 aí? 91. Sou de 91. Pô, é legal, pô. Que legal. Mas muito obrigado. Obrigado eu. Tava precisando, né? Não vim aqui trocar uma ideia. Faz tempo já que a gente queria. Maurílio não veio aqui, mas ele era... Ele mandava umas mensagens pra mim. Ele era muito seu fã, cara. Ele era uma das poucas pessoas que realmente, assim, ele... Que artista é muito doido da cabeça, né? Mas ele era um cara muito... Ele adorava ler as coisas, sabe? Tipo assim, saber as histórias do que aconteceu. Então ele lia blog mesmo, ele assistia entrevista mesmo. Então, eu lembro assim, que eu postei um lançamento de vocês. A Ligação Livre mandou. Acho que foi Som Livre. Põe aí nos lançamentos, tem espaço? Eu falei, não tem. Você nunca postei deles. Eu postei, ele mandou um monte de mensagem. Falei, pô, cara, não acredito. Não, ele era fã real. Eu falei, não, cara, manda aí quando tiver, pô. Ele era muito fã. O Maurílio consumia muito blog. Ele sempre gostou. Pô, não cheguei a conhecer pessoalmente, eu acho. Não, Maurílio. né? Não, acho que já estive no mesmo lugar que vocês, em algum show, mas não conheci pessoalmente. Maurílio era um fofo. O que falava mesmo, né? Nossa, ele era fofo, velho. Ele era muito mais fofo que eu, inclusive. Então, muito obrigado. Obrigado. Valeu. Foi ótimo.